aula, né? Nosso retorno da nossa aula aqui, pós-intervalo. Vamos dar continuidade na análise da nossa correção da prova, tá? E aqui nós podemos observar que no item C, independentemente da participação do fiador, do título executivo extrajudicial, na fase cognitiva do procedimento judicial. Isso aqui já sou estranho. É possível? Até é possível, tá? Porque o credor, ele não necessita ingressar, né, com título executivo, tá? Isso está no Código de Processo Civil, que é facultado ao credor ingressar com ação de conhecimento, tá? Então, mesmo se ele tiver um título executivo extrajudicial, ele não é obrigado a ingressar com uma ação de execução de título extrajudicial, tá? Mas ele pode ingressar com ação de conhecimento. Só que, se o fiador, né? Aqui, ó, se o fiador não participou, ele não pode ser executado na fase de cumprimento de sentença. Se o título executivo judicial não se formou com relação a ele, ele não pode participar. Inclusive, isso daqui é até questão, é até súmula, tá? Do STJ. Deixa eu só pegar aqui para vocês. Tá? Para colocar aí para vocês anotarem. Só abrir aqui no celular que vai ficar mais fácil. Igual aqui, ó, nós temos a súmula 268, que fala: o fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não responde pela execução do... Né? Ou seja, se ele não participou na formação, né, o fiador, ele não pode participar também dessa fase, né? Então, nós temos essas questões, nós temos, isso já é um entendimento firmado pelo STJ, tá? Que o fiador que não integrou a relação da ação de conhecimento, ele não pode ser executado, ok? Então, esse já é uma questão aqui que nós não vamos analisar, não vamos assinalar como correta essa questão, ok? O processo de execução de títulos extrajudiciais pode ser promovido contra o responsável titular do bem, vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Essa está certa, né? Aí, às vezes, a gente percebe, gente, essa é uma questão que fica uma dica para vocês. Vocês perceberam que essas três são de alta complexidade? Às vezes a gente pega três alternativas, a B e a C, nossa, assim, a gente precisou fazer raciocínios, precisava ter conhecimento de súmula do STJ, precisava de eram questões de alta complexidade, mas se a gente chegasse na última, o processo de execução de títulos extrajudiciais pode ser promovido contra o responsável titular do bem, vinculado por garantia real ao pagamento do débito? Pode. Olha aqui, a questão de legitimidade. Então, às vezes, a gente pega uma questão altamente complexa, com, nossa, A dificílima, B dificílima, C dificílima, mas às vezes a resposta certa é a mais básica, né? Você fala, poxa, essa aqui tá certa, né? Então, gente, por isso que é importantíssimo a leitura de todas as questões, todas, sem distinção, tá, gente? Então, prestem atenção nisso, que às vezes a gente cria aquele cenário injusto, muitas vezes, do aluno que não estudou muito, mas se atentou a essas pegadinhas. E foi bem, né? Às vezes você tem aquele aluno que ele não estudou muito, mas ele se ligou nas pegadinhas e não caiu.
Às vezes a gente tem aquele aluno que estudou bastante, mas se sentiu injustiçado, fala, poxa, professor, realmente essa prova, nossa, eu sabia, eu podia ter ido muito melhor, né? Essa é a situação. Muitas vezes a palavra-chave ela tá aqui. Como fugir desses tipos de pegadinha, tá, gente? Então, cuidado aqui, muito cuidado na resolução das questões, tá? Eu sei que tiveram muitas notas aqui que não fazem jus a vocês, tá? Mas talvez com esse tipo de resolução vocês vão começar a perceber como a prova teste ela é cruel, tá? Como a prova teste muitas vezes ela não faz jus ao que você estudou e o tamanho da sua dedicação. Por isso que nós precisamos de estratégia para fazer a prova teste. A gente precisa de estratégia. E muitas vezes estratégia lá compensa, muitas vezes até o conhecimento específico relativo à matéria. Deu para entender, gente? Tá? Então, prestem atenção nisso. Então, aqui a resposta correta era talvez a mais básica em questão de compreensão. Tá? É a última, o processo de execução de títulos extrajudiciais pode ser promovido contra o responsável titular do bem, vinculado por garantia real ao pagamento do débito, tá, gente? Do débito. Então, essa é a alternativa correta. Agora vamos à nossa próxima questão. Novamente, princípios, tá, gente? Por que eu enfatizei a questão dos princípios? Porque ele é muito perguntado no exame da ordem. Tá? O exame da ordem ele gosta muito da questão de princípios processuais. Então, é importante que nós saibamos, né, principalmente com ênfase em execução. Tá? Gente, vocês estão entendendo até aqui? Dúvidas? Como é que vocês estão indo? Tá, gente? Ó, dúvidas no grupo, tá, gente? Ó, não se esqueçam do nosso grupo. Se tiver dúvidas aqui, perguntem, tá, gente? Se não tiver entendendo alguma coisa, pode mandar alguma mensagem. Fiquem à vontade aqui, tá bom, gente? O grupo tá? Não é correção de prova, se vocês tiverem alguma dúvida a mais, né? Fiquem à vontade aí para perguntar se cortou, né? Não tá chegando o vídeo, não tá chegando o som, né? Então vamos acompanhar aqui, tá bom, gente? Então vamos lá. Sobre o princípio da patrimonialidade, é correto afirmar, tá, gente? Então, o princípio da patrimonialidade que nós estudamos, tá? É sempre a questão da busca da satisfação do processo de execução através do patrimônio, tá? Da obrigação constante do título como regra, tá bom, gente? Como regra, tá? Temos exceções? Temos, né? Em que não será a satisfação através, tá? De medidas de caráter patrimonial. Ok? Tá? Então, vamos nos atentar a isso. É vedada a adoção... Olha aqui, ó. Prestem atenção. É vedada a adoção de qualquer medida judicial que não seja a constrição do patrimônio do devedor, como a prisão civil, tá certo? Afirmar isso? É vedado? Eu não posso decretar prisão civil nem no caso de alimentos? Olha como nós temos que tomar cuidado, tá? Com os advérbios, né? Quando ele elimina qualquer possibilidade de exceção, tá? Então, qualquer medida judicial, tá? Qualquer medida judicial, tá certo? Hein, gente? Eu posso tirar qualquer medida judicial? Eu não tenho a prisão por alimentos, eu não posso fazer uma medida constritiva, eu não posso usar uma outra medida que não seja de natureza patrimonial? Então, olha a pegadinha aqui, gente. Então, nesse caso, tá? O qualquer, né? É vedada a adoção de qualquer medida, tá? Então, aqui no caso é um pronome indefinido que ele me retira qualquer possibilidade de escolha. É vedada a adoção? Eu não posso usar a prisão civil no caso de alimentos? Tá? Então, essa daqui exigir a atenção de vocês, principalmente a leitura até o final, tá?
que aqui eu cito como a prisão civil. Nós sabemos que a prisão civil ela é vedada como regra, mas ela é admitida no caso de alimentos, do devedor de alimentos, na execução de alimentos. Tá, gente? Então, cuidado com a pegadinha aqui, tá bom? Essa daqui tá incorreta. Lembrando que aqui, ó, é correto afirmar. Aqui eu estou atrás da correta, tá, gente? Olha aqui, ó, aqui, ó. Todo patrimônio do devedor poderá ser penhorado, aqui, ó, sem qualquer exceção, tá certo? Não tem exceção, eu posso penhorar até as cuecas do executado. Tá? Nós estudamos, inclusive, né, que existe a proteção da lei do bem de família, do único imóvel residencial. Nós estudamos o artigo 833, que fala da impenhorabilidade e as principais modalidades, que nós estudamos, a impenhorabilidade do salário, dos livros, dos equipamentos de trabalho, do profissional, né? Nós estudamos, tá? Então, isso daqui já é mais com as nossas últimas aulas, né? Que nós estudamos mais recentemente. Então, ó, novamente, sem qualquer exceção, tá certo? Não tem exceção? Gente, cuidado com essas questões xiitas aqui, tá, gente? Com essas questões, elas são absolutistas e elas eliminam qualquer possibilidade de exceção, tá? Então, se vocês estiverem na dúvida, gente, tá? Nunca, jamais, sem qualquer exceção, né? Que não abre margem para nenhuma exceção, não marca ela não, tá, gente? Não marca ela não. Você vai, professor, mas e se for ela? Não marca. A chance de ser ela é mínima, mínima da mínima da mínima, tá? De uma questão dessa, sem qualquer exceção, a não ser que seja sobre algum direito fundamental, né? E mesmo se for um direito fundamental, constitucional, ele pode sofrer ponderação por outros princípios, né? Se a gente pensar nessa técnica do Robert Alexy, né, da ponderação, se a gente for analisar, os princípios constitucionais, né, eles podem ser sopesados, então eles podem ser mitigados, né? Vamos colocar aqui uma situação da liberdade de imprensa, né, com o direito à intimidade, o direito à privacidade, tá? Ele se limita. Tá? Em muitas situações, eu vou ter que realizar um sopesamento. Tá? Por quê? Porque o próprio Código Civil, se a gente analisar, ele atua de forma preventiva como de forma repressiva. Tá? Então, muitas vezes, eu vou limitar a liberdade de imprensa quando ela extravasa, né, ou há um indício de extravasamento, tá, da conduta por parte do jornalista, que aquilo pode se propagar. Eu posso agir de forma preventiva a fim de retirar um vídeo do YouTube, a fim de tirar um vídeo da internet, né, com um comentário ofensivo. Então, mesmo os princípios, né, aqueles direitos fundamentais da garantia do artigo 5º e demais da Constituição, que também prevê direitos individuais, mesmo alguns princípios individuais basilares da Constituição, eles podem sofrer um sopesamento, eles podem ter uma exceção. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em direito civil, né, a gente comenta, os direitos da personalidade são irrenunciáveis, são imprescritíveis, mas ele pode sofrer limitação voluntária? Ele pode ser parcial e temporariamente renunciado? Pode. Né? Quer ver agora? Quem está assistindo a Fazenda? Né? Quem está assistindo, que agora o Big Brother já acabou, mas quem está assistindo a Fazenda, né, que está acompanhando lá Jojo Todinho, né, eles estão cedendo parte dos seus direitos fundamentais. A intimidade, a privacidade. Então ele é parcialmente renunciável. Se cair ele é parcialmente renunciável, Rodrigo, eles podem, parcial e temporariamente? Sim. Ele só não pode ser totalmente, nem permanentemente renunciar. Tá? Então, a partir do momento que eles se colocam lá na casa, eles podem renunciar? É constitucional? Sim, é constitucional. Tá? Então, a gente percebe que, às vezes, é muito raro da gente achar algo que não tenha uma mínima exceção. Tá? Né? Se a gente pensa, pena de morte, até a pena de morte eu tenho previsão.
Constituição prevê. Professor, tem pena de morte no Brasil? Claro! Mas como uma exceção da exceção da exceção. Tá? Se a gente pensar, tá lá no militar, né, os crimes em tempos de guerra, né, inclusive até a forma, fuzilamento, né, agora não lembro exatamente qual que é o crime, né, mas assim, excepcional, excepcionalíssimo, mas existe. Olha que interessante, né? Sob a Constituição de 88 não teve nenhuma execução sob a Constituição de 88 de crime de pena de morte. Né? Mas está lá previsto, está lá no Código Penal Militar, foi recepcionado, né? Porque é uma das exceções, né, da pena de morte. Agora, penas que não são flexíveis, as penas cruéis, as penas degradantes, as penas humilhantes, essas sim não comportam nenhum tipo de exceção. Né? Então, assim, gente, nunca, jamais, sem exceção, sabe? Essas alternativas que eliminam qualquer possibilidade de exceção, desconfie dela. Gente, sério mesmo, desconfie. Tem uma altíssima probabilidade dela ser uma pegadinha. Entendeu? Deu para entender, gente? Estão entendendo? Tá? Então, gente, vamos tomar cuidado aqui. Vamos tomar cuidado com essas situações, tá? Então, sob o princípio da patrimonialidade, é vedada a adoção de qualquer medida que não seja a constrição do patrimônio do devedor. Eu só posso constranger o devedor, o patrimônio. Eu não posso fazer uma busca e apreensão de documentos, né? Para aferir, por exemplo, o faturamento ou a existência de bens, né? Posso. Eu posso adotar outras medidas, né? Inclusive, nós chegamos a estudar até algumas medidas de obrigação de fazer, algumas medidas de constrição de caráter não patrimonial, que existe uma certa aceitabilidade, né? Que em caráter excepcional, que é o caso de bloqueio da carteira de motorista, restrição do passaporte, né? Principalmente para dívidas de alimentos, que o STJ excepcionalmente nessas hipóteses vem admitindo, né? Deu para entender, gente? Tá? Então aqui, ó, cuidado. Ó, todo patrimônio poderá ser penhorado sem qualquer exceção? Posso penhorar tudo? Não, gente. Sempre tem uma exceção. Tá? Quase sempre, na grande maioria das vezes, tem. Então, esse tipo de questão, quando o examinador coloca dessa forma, pode soar, é o que eu chamo do canto da sereia, pode soar até bonito no seu ouvido, só que ele vai te levar pro buraco. Ele vai te levar pro erro. É o canto da sereia. Cuidado, tá? Desconfie dessas questões. Ó, como regra, já é diferente. Como regra, o salário é impenhorável nos termos do artigo 833, inciso 4 do Código de Processo Civil? Certa resposta, tá? Por quê? Como regra. Se eu falasse assim, o salário é sempre impenhorável nos termos do artigo 833, inciso 4? Não. Por quê? Porque eu tenho a limitação no parágrafo que me fala da questão da limitação do salário mínimo. Quer ver? Ó, vamos analisar? Né? Não é. Como regra é diferente. Como regra ele é penhorável. Como exceção, ele pode ser penhorável? Vamos analisar. Prestem atenção aqui, ó. O disposto nos incisos 4º e 10º do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Então, exceção. Como regra, tá certo. E como exceção, né? Então, como exceção, ele permite, no caso do pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as quantias excedentes a 50 salários mínimos, tá? Então, como regra, é uma expressão correta. Agora, se eu falar assim, nunca poderá ser penhorado, tá errado. Porque o nunca, na regra, exceção, ele elimina tudo. Deu para entender, gente? Então, essa era a alternativa correta. Tá, gente? Então, muita atenção com relação a isso.
Olha aqui de novo o absolutismo. Qualquer dívida poderá ser submetida ao processo de execução. Tá certo? Tá certo, gente? Qualquer dívida? Não, né? Primeiro, eu preciso que essa dívida esteja inscrita num título executivo, que ela seja líquida, certa e exigível, tá? Se for uma dívida prevista num título executivo, só que essa dívida é prescrita, ela pode ser exercida através do processo de execução? Não. O boleto das Casas Bahia pode? Depende, né? Ele depende do título executivo. Só o boleto em si, ele não pode ser um instrumento hábil à deflagração do processo de execução. Deu para entender, gente? Tá? Isso remonta àqueles nossos requisitos que nós trabalhamos. Tá? Para que eu tenha processo executivo, eu preciso do inadimplemento, da mora obrigacional, né? A mora obrigacional, e eu preciso que o título seja líquido, certo e exigível. Exigível, exigibilidade relacionada à mora obrigacional. Tá? Eu preciso ter o termo para que ele possa ser exigido. É um título líquido, aliás, certo, ele tem uma obrigação estabelecida no seu título. Líquido é uma obrigação que eu consigo apurar o seu valor, eu consigo delimitar a sua quantidade e qualidade, tá? E espécie, que nem sempre é um pagamento de uma dívida. Tá? Às vezes é uma execução de uma obrigação de fazer, mas eu consigo delimitar, né, ao menos, né, a quantidade a ser exigida, né, que pode ser um valor ou pode ser uma quantidade, uma execução de uma entrega de quantia certa, 60 canetas BIC, por exemplo. Deu para entender, gente? Ficou claro aqui? Então, qual que é a alternativa SECRA? Como regra, o salário é empenhorável. Como exceção, o salário é penhorável. Tá? Em que casos? Primeiro, dívida de alimentos. Segunda, salários que excedem a 50 salários mínimos. Se eu não me engano, inclusive foi a própria Jáfia, foi você que perguntou dos 30%, não foi, Jáfia? Né? Que é, inclusive, nós encontramos ainda hoje, tá? O Código de Processo Civil fala de 50 salários mínimos, tá? Mas existem algumas câmaras e alguns entendimentos que se não violar, né, o caráter substancial, né, da subsistência do devedor, que pode haver essa penhora de 30%, mesmo não sendo o caso de alimentos, tá? Se vocês pesquisarem, vocês podem encontrar, mas é um pensamento minoritário, tá bom, gente? Tá? Então aqui, ó, para vocês terem uma noção, era uma prova difícil? Era. Mas se vocês fizessem, tá, usando essa técnica, essa é uma prova que poderia se tornar uma prova mais simples. Tá, gente? Então a gente percebe que ela era uma prova complexa? Era. Não vou ser hipócrita, tá? Mas vocês percebem que como a gente pode transformar uma prova complexa numa prova simples, né? E ainda assim eu tive boas notas, tá, gente? Isso não é desmerecendo vocês, não. Muitos de vocês foram muito bem, tá? Mas é importante a gente ter essa técnica, apurar essa técnica. Quanto mais a gente apura essa técnica de elaboração de prova, melhores serão os nossos resultados, a nossa produtividade nos exames da ordem, nos concursos públicos que vocês venham a prestar aí na carreira profissional de vocês, tá bom, gente? Joinha? Tá? Não possuem legitimidade passiva para figurar no processo de execução. Então, olha, prestem atenção. Nós falamos, né, na legitimidade ativa. Para ser exequente, tá? Agora nós temos a legitimidade passiva, que é a legitimidade para figurar como executado, tá? Então, quem pode ser executado, tá? Aliás, quem não possui legitimidade passiva, quem
Então, quem não possui, então vamos marcar aqui, vamos deixar pintadinho para a gente não esquecer, tá, gente? Ó, outra dica, tá? Para vocês que ficam muito ansioso, né? Quem aí é ansioso para fazer prova? Fica com a mão suando, fica nervoso, fica tenso, começa a suar, a mão fica suada, né? Tranquiliza depois que eu tomo uma, professor. Aí, não, mas depois a gente relaxa. É, depois não, antes. Ah, não, antes não dá. Parar de tremer. Não, ó, eu vou te falar, para quem é ansioso, não, porque às vezes pode tirar a atenção, nunca é bom, né? Mas enfim. Não, mas pelo menos relaxa a mente. O que a gente tem que fazer, gente? Grifar é um ato muito bom para a prova, tá? Principalmente essas palavras, não as palavras-chave. Se vocês estão percebendo que eu estou fazendo isso, eu grifo as palavras, eu faço isso na minha vida. Quando eu pego uma prova, eu grifo não, as palavras-chave, que é isso, me ajuda a focar no que eu estou procurando como resposta, tá, gente? Então, ó, não possui legitimidade passiva no processo de execução. Então, isso ajuda a gente a mentalizar o que a gente está procurando, porque esse maldito não, a gente não pode esquecer dele. Que, na verdade, aqui nós estamos procurando tudo que não é legitimidade passiva para figurar no processo de execução, tá? Então, aqui, quem não tem legitimidade passiva? O devedor, ele tem legitimidade? Tem, né? Devedor constante do título, então ele não é o que eu estou procurando. Né? Eu quero que não tem legitimidade passiva. Os herdeiros do devedor nos limites da herança. Tá certo, por isso eu não quero, né? Agora, se eu colocasse só os herdeiros do devedor, tava certo? Gente, aí estaria certo. Né? Por quê? Porque quando eu vou colocar, é que aqui eu coloquei nos limites da herança, que é para reforçar que é uma alternativa certa. Agora, se eu colocasse os herdeiros do devedor, independentemente dos limites da herança, aí estaria errado. Agora, só os herdeiros do devedor, legitimidade ele tem, né? Agora, se eu colocasse acima ou além dos limites da herança, deu para entender, gente? Então, vamos tomar um cuidado, tá? Com essas situações, tá? Porque esse não é fundamental para a gente conseguir identificar essas questões da legitimidade, o que não integra a legitimidade passiva. O fiador do débito. O fiador do débito, ele tem legitimidade? Tem, gente. Né? Ele tem, ele se responsabiliza. Como regra. Tá? Como regra, ele tem legitimidade. Né? Os parentes do devedor até o 3º grau, gente. Responde. Peraí, gente. Eu tô falando de herdeiro? Parente, se seu parente deixar de pagar, você responde? Talvez, né? O que nós temos aproximado disso, de responsabilidade objetiva de terceiros, tá? Envolve até certo grau de parentesco, como os pais com relação aos filhos, né? Se eu não me engano, acho que é o artigo do Código Civil, deixa eu ver qual que agora me deu branco, que é o 934 ou 933 do Código Civil. Só um minutinho, gente. Deixa eu pegar aqui. Enfim, é o 932, tá? Então, às vezes, existe responsabilidade objetiva pelo parentesco? Existe, tá? Mas não é relacionado com o parentesco propriamente dito, e sim pela questão da menoridade, da incapacidade, né? Para responder para alguns atos, né, se ele não tiver aquela capacidade. Então, aqui, ó, são também responsáveis pela reparação civil, 932 do Código Civil, os pais pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia,
tá? Que é aquela responsabilidade de terceiro, né? Que também é chamada pelo professor Álvaro Vilaça de responsabilidade objetiva impura, tá? Que é aquela que decorre da responsabilidade de terceiros. Então, essa responsabilidade é o caso do tutor, pelo curador, do empregador, pelo comitente, dos donos de hotéis, pelas bagagens que eles são responsáveis, né? No caso, as instituições de educação, pelos educandos, né? Que existe essa relação de guarda, de posse, de proteção, tá? Que enseja essa responsabilidade objetiva. Mas, gente, percebam que isso é limitado, tá? Só naquelas hipóteses previstas em lei. Então, pais respondem pelos filhos menores e sob sua autoridade, sob sua guarda. Deu para entender, gente? Tá? Então, excepcional. Agora, eu posso dizer que parentes até o devedor do terceiro grau. Beleza, tô devendo, posso colocar meu primo? Posso colocar meu tio? Né? Meu tio deve por mim? Não, nem meu pai. Se meu pai estiver devendo, ele responde, não eu. Tá? E mesmo se eu estiver devendo, meu pai responde por mim? Claro que não, porque, né, eu sou maior capaz. Né? Eu estou fora da hipótese do artigo 932, inciso 1º. Deu para entender, gente? Olha aqui, ó, pegadinha. Então, talvez, se a gente não tiver decorado, tem algumas situações, gente, que esse daqui, ele não possui legitimidade passiva, nem ativa, nem nada. Né? Então, às vezes, tem algumas questões que ela, por si só, elas acendem, tá, o chamariz. Né? Você fala assim, os parentes do devedor até o terceiro grau. Pode ser que isso excepcionalmente ocorra? Pode. Só que, gente, em prova-teste não se fala e se, né? E se. Esqueçam o e se. Não existe se em prova-teste, tá? Isso é um compromisso que vocês vão ter comigo. Porque se eu começar no e se, eu não tenho resposta para marcar. Quer ver uma situação? Os parentes do devedor até o terceiro grau. Responde? Ah, professor. E se esses parentes, né, eu tiver uma transmissão em abuso da personalidade, em fraude e execução, eu alienei meu tio, eu fiz uma doação para o meu tio para salvaguardar esse bem. É fraude e execução? Se foi no curso da execução, tornando-se insolvente, sim. Pode ser que eu venha alcançar esse bem que hoje pertence ao tio? Pode. Mas olha a situação que eu tive que fazer. Tem alguma coisa disso na prova-teste? Gente, então, prova-teste, não inventem o que não tá na questão. Tá? Então, assim, os parentes do devedor até o terceiro grau. Tá certo? Não. Então é essa que eu vou marcar. Agora, se tivesse falando da desconsideração da personalidade jurídica, ele teria como figurar como ele deteria legitimidade passiva? Sim, deteria. Né? Num pedido de desconsideração da personalidade jurídica, num pedido de reconhecimento de fraude e execução, com a intimação dele como terceiro, né? Poderia? Sim. Tranquilo, gente? Suave na nave? Isso aí, joinha. Né? Então, só cuidado com isso, tá, gente? É até bom que eu gosto de comentar sobre alguns aspectos que é possível, né, um parente responder pelo outro. Né? Então, se é possível, se existe uma previsão legal, tá aí o Código Civil que prevê essa possibilidade. Né? Mas ele está muito mais atrelado à questão da menoridade, da incapacidade, tá, do filho, que ainda se encontra sob o pátrio poder do pai ou da mãe que está sob o responsável pela guarda. Tá bom, gente? Deu para entender, tá? Então vamos aqui a outra questão, tá? João locou o imóvel, então aqui eu fiz um casinho prático, tá, gente? Então, ó, vamos ler com calma. João locou o imóvel de sua propriedade para Jonas, tá? Aqui, ó, temos um contrato de locação, onde o Jonas, proprietário, locador, vai locar para Jonas. Também figurando seu pai Isaías como fiador. Então aqui, ó, vamos fazer o desenho, gente? Vamos aqui, ó. Então aqui, ó.
eu tenho um contrato que o João é o locador, onde eu tenho no polo passivo como fiador o Jonas e o Isaías, ok? Após o quarto mês, o locatário Jonas deixou de realizar o pagamento dos aluguéis. Ao fim, propôs a ação de execução de título executivo extrajudicial em face de Jonas e Isaías. O litisconsórcio passivo formado é exemplo de cumulação objetiva. Gente, qual é a diferença? O que é objetiva? De objetos. Eu tenho cumulação de várias execuções, de vários contratos, de vários títulos executivos? Não, meu título executivo é um só. É o contrato de locação. Então eu tenho cumulação objetiva. Ó, então aqui eu já começo a eliminar, ó. Cumulação objetiva, cumulação subjetiva, tá? E ainda daria para eliminar, se a gente só usando a lógica, daria para a gente eliminar essa daqui. Por quê? Cumulação subjetiva é de pessoas e não de prestações, tá? Então aqui daria para eliminar essa. Qual que é a alternativa correta? Cumulação subjetiva tem de vista a existência de duas ou mais pessoas subjetivas, sujeitos, dois ou mais sujeitos no polo passivo. Deu para entender? Então, é exemplo de cumulação subjetiva. Quando eu tenho fiador, quando eu tenho um avalista, quando eu tenho um endossante do título, não título de crédito, quando eu protesto para responsabilizar os demais cobrigados da cadeia do título de crédito, os endossantes, os avalistas, né? Olha que interessante. Então, nessa situação, o que eu tenho? Eu tenho esse quadro em que cumulação, por isso que é importante que nós venhamos a ter essa consciência dos conceitos. Subjetivo, sujeito, objetivo, objeto. Né? Então, cumulação subjetiva. Eu tenho o Jonas e o Isaías. Ok, gente? Tá? Então, a gente percebe que é uma questão. Agora, se a gente não fizer essa análise, ela se torna uma questão complexa? Se torna. Pode ser que a gente desista e falar, não sei, vou chutar. Né? Então, olha aqui. E mesmo se eu tivesse em dúvida, gente, o que é muito bem cumulação subjetiva, se eu tivesse... Qual era a minha chance de acerto aqui? 50%. Eu estaria entre duas. Tá? Então, a minha chance de acertar essa questão seria muito próxima. Deu para entender, gente? Tá? Então, essa é uma questão que exige de vocês essa atenção. Tá bom, gente? Então, prestem bem atenção nesse quadro, prestem atenção nessa nossa resolução de questões, porque isso vai ajudar vocês, tá? Nas outras avaliações. Então, vamos lá. Por fim, a nossa última questão, tá? Sobre a empenhorabilidade do bem de família é possível afirmar, né? Então, a empenhorabilidade do bem de família, Lei 8.009 de 90, né? É possível afirmar, então eu quero a alternativa correta, tá? Vamos lá. O imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é empenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida? Aqui é o texto da lei. Ah, professor, mas fala qualquer tipo de dívida. Gente, só que o problema é que a redação da própria lei 8.009. Né? Você fala, mas não, professor, mas não tem exceção? Tem. Só que a redação do texto de lei da lei 8.009, como regra, não responderá por qualquer tipo de dívida. Né? Aí você fala, você está em dúvida, você está meio cabreiro de marcar essa. Você fala, não, professor, essa daqui está falando qualquer tipo de dívida, eu tô cabreiro. Eu não vou marcar ela. Não quero marcar. Você fala, tá bom. Vamos pular para a próxima?
Lembra aquelas que eu falei? Que se você tá cabreiro, vamos pular para a próxima? Vamos lá. A televisão e a geladeira são penhoráveis por não se confundirem com imóvel residencial? Isso aqui já está erradíssima. Tá? Porque televisão e geladeira, os bens que integram um imóvel, as pertenças e benfeitorias que integram o imóvel, elas estão protegidas por lei. Só os bens que são suntuosos. Televisão e geladeira é bem suntuoso? Não, é bem de primeira necessidade. Né? Hoje, quem vive sem televisão e geladeira, né, numa sociedade contemporânea como a nossa, né, não tem como. Né? Então, televisão e geladeira, bota o xizinho, tá? Essa daqui dá pra gente eliminar com gosto, com vontade. Todos os imóveis de titularidade do executado encontram-se protegidos pela Lei 8.009? Então, quer dizer, gente, que eu posso sair comprando imóvel? Tá tudo certo. Todos os bens imóveis, eu tenho 80 imóveis, os 80 estão protegidos ou aquele que eu uso como residência? Ah, dá para eliminar essa com gosto? Dá. Considera-se família, para fins de proteção do bem de família, apenas aquela formada através do casamento celebrado por autoridade competente, devidamente registrado no ofício de registro civil das pessoas naturais? É só o casamento? E se a pessoa tiver união estável, ela é protegida? Sim. E se ela for solteira, ela é protegida? É protegida. E a família monoparental formada pelos um dos pais e os filhos? É protegida? É protegida, gente. Então, qualquer forma de entidade familiar, ainda que não seja aquela tradicionalmente prevista da figura do casamento, sendo que a própria Constituição, gente, essa daqui dá para eliminar. Sabe por que dá para eliminar? Porque a própria Constituição prevê a união estável e a família monoparental como modalidades de família. Né? Então, a própria Constituição, ela elimina. O que sobra para a gente marcar? Essa daqui. Então, por mais, gente, que vocês fiquem com um certo receio, aqui que eu falo que essa técnica funciona. Vamos eliminar, porque essas três são três que têm um certo grau de erro muito forte que permite que elas sejam eliminadas de plano. Tá? Elas têm um erro muito profundo. Então, mesmo que esse qualquer tipo de dívida te incomode, o ouvidinho, porque ela tem exceção, porque você fala, não, o professor Rodrigo falou para mim que para eu tomar cuidado, não é qualquer tipo de dívida porque tem exceção. E você tá certo de pensar assim. Porque eu te orientei assim, você tá certo. Só que, se eu eliminar as outras, se eu continuar, eu vou perceber que as outras três têm erros. Então, se eu puder falar, olha, tendo em vista o tamanho do erro dessas três, o que me sobra melhor para marcar é a alternativa A. Deu para entender? Que se eu for aqui no texto de lei, tá? Que eu vou abrir aqui da Lei 8.009, tá? Eu vou descobrir, né? Eu vou entrar aqui, eu vou descobrir que o imóvel residencial do próprio casal ou entidade familiar não responderá por qualquer tipo de dívida comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza. Então, a própria lei usa esses termos por qualquer tipo de dívida como regra. Só que, como exceção, ela permite alguns tipos de dívida. Deu para entender, gente? Tá? Gente, então essa foi a nossa prova, tá? Aqui nós encerramos a nossa aula. Eu espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês entenderem um pouquinho da proposta da nossa prova, para a gente fazer uma revisão sobre temas importantes que caem, tá? Mas fica os parabéns de uma forma geral. E quem não... Fiquem tranquilos, porque a gente vai recuperar essa nota, mas o mais importante é o acompanhamento, tá? É a absorção do conteúdo por vocês, tá bom, gente? Então, a qualquer momento, nossa aula vai cair, tá? Nós continuamos nos falando pelo WhatsApp, qualquer dúvida, etc, tá bom, gente? Então, nós ficamos por aqui, tá? Qualquer dúvida, vocês